Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist Analisando Artigos. E hoje vamos dar continuidade à nossa análise do artigo Cidadania e Classes Sociais, de T.H. Marshall. Thomas Humphrey Marshall é um importante sociólogo do século XX, principalmente no tocante aos debates a respeito de direitos sociais, como eles surgiram, como eles se consolidaram, como eles se distribuíram. E o artigo que nós vamos discutir hoje teve origem numa palestra realizada em 1949, ou seja, apenas 4 anos após o final da Segunda Grande Guerra Mundial, na Inglaterra. O artigo é formado por uma introdução, por 3 tópicos e por uma conclusão. A introdução e os 2 primeiros tópicos já foram analisados no nosso vídeo anterior. Então vamos falar hoje, fazer uma breve recapitulação e falar do terceiro tópico e da conclusão do autor. Bom, acho importante frisar que a palestra era uma palestra em homenagem à memória de um economista muito famoso, Alfred Marshall. Então a introdução tem aqueles protocolares elogios ao economista, mas o que interessa para nós é que é na introdução que está colocada a questão que o artigo procura responder. Há limites para a tendência em prol da igualdade entre os homens? Essa questão surgiu de uma palestra também realizada pelo economista Alfred Marshall, 75 anos antes da palestra que virou esse artigo. Nele, Marshall perguntava se haveria limites para a tendência em prol da igualdade entre os homens. E ao analisar as condições econômicas, ele dizia que, havendo progresso econômico, não haveriam restrições que impediriam que todos os homens tivessem a mesma carga de trabalho e, principalmente, uma carga bastante suave de trabalho. O que T.H. Marshall queria discutir nesse artigo que estamos analisando são os limites, mas não os limites econômicos. Ele queria discutir se, dentro do princípio da igualdade, existem limites que poderiam impor freios a esse processo de igualdade que era observado ao longo do século XX. Como eu falei, a gente analisou no nosso vídeo anterior 2 tópicos desse texto: o desenvolvimento da cidadania até o fim do século XIX e o impacto inicial da cidadania sobre as classes sociais. Esses 2 tópicos são os tópicos que deram maior fama para o texto. São os tópicos mais conhecidos, mais citados e mais debatidos do texto. Temos ali praticamente 3 grandes forças. A primeira força desse texto é trazer uma definição clara a respeito do que seja cidadania. Cidadania é uma situação, é uma condição de pertencimento a uma comunidade, a uma nação. Também é fundamental no artigo o fato dele dizer que essa condição, esse status de pertencimento tem 3 dimensões, é formado por 3 elementos. Um elemento civil, ou seja, um elemento que protege os indivíduos de poderes do Estado, da Igreja. Um elemento político, ou seja, um elemento que permite aos indivíduos de participarem do processo de gestão do Estado. E um elemento social, onde o Estado garante patamares mínimos de civilização para as suas populações. Mas também são nesses 2 tópicos que estão colocadas uma das fraquezas desse texto. O entendimento, quando é contado historicamente a evolução desses 3 elementos na Inglaterra, o entendimento que eles vão se articulando logicamente. Na medida em que as pessoas podem ter expressão, podem ter liberdade de pensamento, podem ter liberdade de ir e vir, um passo seguinte é querer participar da gestão do Estado e lutar por direitos políticos. E na medida em que você tem a disseminação dos direitos políticos, inclusive as classes mais vulneráveis passam a participar da administração do Estado e passam a lutar pelo estabelecimento de mínimos sociais. Assim, Marshall até identifica. Ele deixa claro que é de uma forma caricatural, não é exatamente cronologicamente assim, mas ele identifica os direitos civis com o século XVIII, aquele período de abandono do absolutismo, do grande poder da Igreja. Ele identifica o século XIX como o século dos direitos políticos e o século XX como os séculos dos direitos sociais.
E aí existe muita crítica a respeito desse encadeamento lógico como se fosse uma forma de desenvolvimento correta da cidadania, sendo que, por exemplo, um crítico muito grande, que é o José Murilo de Carvalho, ele fala isso é apenas uma forma de se desenvolver a cidadania, que é a forma como foi na Inglaterra. Quando a gente olha no caso brasileiro, você tem uma outra relação entre os três elementos. Então, a grande crítica é que ele faz, a partir do caso inglês, uma organização lógica e cronológica que não se aplica a todos os países, ou mesmo a outros países que não a Inglaterra. Mas, de qualquer forma, a definição e as três dimensões da cidadania continuam válidas até hoje. Bom, e aí chegamos no terceiro tópico, que é um tópico totalmente dedicado aos direitos sociais no século XX. E o autor começa com essa citação aqui do lado. O período com o qual me ocupei até o momento, que os tópicos eram o desenvolvimento da cidadania até o final do século XIX. Então, o período com o qual me ocupei até o momento se caracterizou pelo fato de o desenvolvimento da cidadania, conquanto substancial e marcante, ter exercido pouca influência direta sobre a desigualdade social. Os direitos civis deram poderes legais, cujo uso foi drasticamente prejudicado por preconceito de classe e falta de oportunidade econômica. Os direitos políticos deram poder potencial, cujo exercício exigia experiência, organização e uma mudança de ideias quanto às funções próprias de governo. Foi necessário bastante tempo para que esses se desenvolvessem. E os direitos sociais compreendiam um mínimo e não faziam parte do conceito de cidadania. Então, esse aí é um parágrafo onde ele resume as questões que a gente discutiu no nosso vídeo anterior. Mas ele chega agora nesse tópico ao século XX, que, como eu mencionei, é para ele o século dos direitos sociais. E aí ele começa com a grande análise dele. Primeiro ele começa falando como é que a coisa muda no final do século XIX. Faz um breve apanhado, que ele trabalha depois no livro dele de 1967, Política Social, de forma muito mais característica. Mas ele diz que há uma mudança de ideias, aqui ele fala dos trabalhos de um pesquisador inglês, Charles Booth, que foi estudar as condições de vida da população trabalhadora em Londres e fez um trabalho de grande impacto das condições de miséria que não se imaginavam que as pessoas vivessem daquela forma. Existe um casal de pesquisadores, os Webb, que também fizeram um trabalho muito importante de divulgação da situação das camadas mais pobres. Ele não cita, no Política Social, ele fala da própria mudança da posição da Igreja com a encíclica Rerum Novarum. Então, existe uma mudança nos ventos, onde a ideia de você garantir os mínimos ou garantir condições mínimas de vida decente para a população passa a ser cada vez mais aceita. Ele também menciona aqui que o fim daqueles status rígidos que existiam na Idade Média, o status de nobre e servo, senhor de terras, homem livre, o fim desses status rígidos aproximou uma aspiração de consumo, uma aspiração de estilo de vida dos trabalhadores especializados e não especializados e trabalhadores manuais. Então, esse desejo de consumo dos mesmos produtos ou de produtos similares acabou também gerando essa necessidade, essa busca por direitos sociais. E ele não menciona aqui, mas no livro que eu já citei, Política Social, ele dá bastante destaque a uma grande recessão que existe no final do século XIX. Entre 1875 e 1896, nós temos mais de 20 anos de uma profunda recessão, onde cai por terra aquele argumento de que as pessoas são pobres porque querem ou não trabalham porque querem. Como é que você diz que a pessoa não trabalha porque quer quando você tem milhões de desempregados passando fome? Então, todas essas mudanças levaram à percepção que era dever da comunidade garantir algum patamar mínimo de sobrevivência que seja considerado por aquela comunidade um mínimo civilizacional. Abaixo desse padrão está num limite inaceitável para aquela comunidade. E aí ele conta que existem dois tipos de direitos sociais, e ele vai explicando cada um.
Mas, de forma bastante resumida, podemos dizer que o primeiro tipo articula a ideia de justiça social e o sistema de preço de mercado. É aquele sistema onde você não tem exatamente o serviço gratuito, mas você recebe descontos de acordo com a sua remuneração ou com o valor que você tem disponível para gastar. Ou seja, você não fica privado do acesso a esses serviços, né? E sendo extremamente pobres, eles podem até se tornar gratuitos, mas você tendo uma certa condição de renda, você paga uma proporção relativa à renda familiar que você dispõe. O exemplo que ele cita para esse caso é um programa que garante o acesso de pessoas mais vulneráveis ao sistema jurídico. O grande problema são as custas do processo. E aí foi criado todo um programa que, dependendo da remuneração da família, da renda da família, você não paga as custas, ou tem direito a um advogado a um custo subsidiado, ou tem vários incentivos. Claro que quanto maior a renda da família, menor são os incentivos. T.H. Marshall critica esses programas, dizendo que, se aparentemente você consegue ampliar o acesso a pessoas vulneráveis, por exemplo, nesse exemplo que ele deu ao sistema de justiça, na verdade você acaba criando novas e profundas desigualdades. Se você bota uma linha de corte, por exemplo, em 100 libras, a pessoa que ganha 99 libras tem direito a esse programa, quem ganha 101 libras não tem direito a esse programa, e com isso você cria uma desigualdade de forças, onde pela sociedade de mercado os mecanismos seriam quase que iguais. E ele vai citando várias outras possibilidades de desigualdades que são criadas por essa ideia de você tentar criar um mínimo de justiça social num sistema de preços de mercado. O segundo tipo de programa social que Marshall aponta é aquele que garante mínimos sociais. Existe um mínimo de assistência médica que todos nós devemos ter. Existe um mínimo de condições de moradia que todos nós devemos ter. Existe um mínimo de educação que todas as pessoas devem ter. E é falando desse serviço que temos essas duas citações aqui, que são duas citações analisando esse tipo de políticas sociais. A primeira delas diz que igualdade de status é mais importante que a igualdade de renda. Porque Marshall percebe que, na medida em que uma série de serviços fundamentais para a nossa sobrevivência estão fora do mercado, a busca por maiores rendimentos não é mais tão importante na nossa vida. E se isso pode parecer para alguns uma coisa positiva, eu não preciso estar todo dia correndo atrás do meu almoço, para o Marshall era uma coisa negativa, porque, na verdade, para as pessoas pobres é exatamente esse o incentivo para que eles trabalhem, para que eles se esforcem, para que eles empreendam. Aí eu faço aqui o meu adendo, é só para as pessoas pobres. Claro que o Marshall, como todo conservador, não considerava que essa lógica se aplicava para as pessoas ricas. Então, as pessoas ricas poderiam ter dinheiro suficiente para não trabalhar durante toda a vida, os seus filhos terem dinheiro para não trabalhar, mas mesmo assim elas trabalham. Mas para o Marshall, se essas pessoas são pobres, elas vão se acomodar, vão ficar preguiçosas, etc. e tal. Fecho aí meus parênteses. Para falar do segundo problema que Marshall via na garantia de mínimos sociais. Ele diz o seguinte, nós temos aspirações pessoais e os caminhos que a vida vai nos levar, nós não sabemos quais são. Agora, quando você tem o mínimo social garantido, você tem o seu direito social subordinado a planos nacionais. Então, vamos dar um exemplo que ele falou aqui das condições mínimas de moradia. Então, eu passo a ter um teto, não o teto que eu quero, um teto que está subordinado ao plano nacional, que daí tem as restrições orçamentárias, aí não é uma coisa voltada para as minhas necessidades, mas sim para as necessidades da coletividade, e por aí vai. Ou seja, existe uma perda de individualidade, de direito individual em prol de um coletivo. Eu poderia fazer uma crítica novamente, quase que a mesma crítica, né? Assim, quando a pessoa realmente não tem nada, está numa situação de morar na rua, é certamente muito melhor ela ter uma casa padronizada do que ficar pensando numa mansão que ela nunca terá, que é a realidade da grande maioria da população. Mas esses dois argumentos me lembraram de um outro texto, um texto de Albert Hirschman, publicado em 1989, que se
chama 200 anos de retórica reacionária, o caso do efeito perverso. Nesse texto, o autor argumenta que é quase que impossível ser contrário a algumas propostas progressistas por si. Por exemplo, você não pode ser contrário a que todo mundo possa morar numa casa decente. Você não pode ser contrário, eu sou contra que as pessoas tenham educação. Isso não dá. Então ele diz que a retórica reacionária ela assume diversas formas que são recorrentes. Ele identifica principalmente três. O efeito da futilidade, que é aquele cara que diz, isso aí tudo aí são coisas cosméticas, mas que no fundo tudo continua igual. O efeito do risco, dizendo, você imagina que isso vai dar certo, mas a possibilidade de dar errado é muito maior. E o efeito perverso, que é o caso que ele discute mais nesse próprio texto, onde ele fala uma citação que é: o argumento do efeito perverso não afirma apenas que um movimento ou programa não atingirá seu objetivo, ou que acarretará custos inesperados, ou efeitos colaterais negativos. Mas exatamente, segundo o argumento, a tentativa de empurrar a sociedade numa certa direção resultará, isso sim, no seu deslocamento, mas na direção oposta. E é isso que a gente viu o Marshall fazer, quando ele diz que a tentativa de você garantir igualdade entre as pessoas vai gerar novas desigualdades. Ou quando ele diz que a tentativa de você garantir um mínimo para todo o indivíduo vai acabar por anular o indivíduo. Então você pensa que está indo numa direção, mas você vai levar para uma direção oposta. E eu acho que esse texto, e principalmente esse efeito perverso, é ilustrado à perfeição nesses argumentos do Marshall que levam às conclusões finais do artigo. São 3 argumentos e uma conclusão. Primeiramente, Marshall se pergunta se a igualdade que a cidadania coloca, que todos os homens são iguais, é inconsistente com uma estrutura de desigualdade econômica. E ele chega à conclusão, inclusive reafirmando a palestra citada do economista Alfred Marshall, ele chega à conclusão que sim, que é possível você ter uma igualdade em questões básicas que convive com uma desigualdade econômica. Ou seja, existem aspectos onde todos nós somos iguais, mas existirão aspectos que todos nós continuaremos diferentes. Um segundo tópico que ele vai abordar é se o status da cidadania contra outros status de classe torna difícil preservar as desigualdades. O argumento dele é que certamente teremos uma dificuldade de voltar para as condições extremamente desiguais. Na medida em que você vai consolidando esses direitos, é muito difícil você manejar direitos civis, políticos e sociais para trazer algum retrocesso. Mas ele vê limites. Ele vê limite exatamente nessas 2 críticas que eu falei lá em cima, mas que aqui ele traz como uma falta de equilíbrio entre direitos e deveres. Quando você tem os direitos são muito óbvios de serem observados, os grandes deveres são bastante difusos. Basicamente, nós temos o dever de pensar no bem-estar da coletividade, temos o dever de pensar no bem-estar público. Bom, mas o que significa isso? E, principalmente, qual é a possibilidade de um indivíduo interferir nesse bem-estar público? Ele acaba dizendo, como você não tem um equilíbrio, os direitos são individuais, mas os deveres são coletivos, a tendência é, e aí ele volta para aquela ideia que ele já explorou, que você se acomode e pense apenas em questões egoístas, sem pensar no bem-estar da sociedade como um todo. Então, apesar dessa consistência de uma igualdade entre os homens promovida pela cidadania com uma desigualdade promovida pelo sistema capitalista, provavelmente existem limites. Essa é a grande conclusão do texto. São limites que fazem parte do princípio da igualdade. Porque ao você avançar na igualdade entre as pessoas, você promove um desequilíbrio entre direitos e deveres que provavelmente vai ter impactos muito negativos no sistema econômico, porque os pobres não vão mais querer trabalhar, e o resultado é que, se o economista Alfred Marshall dizia que economicamente nós podemos promover essa igualdade desde que tenhamos progresso, a conclusão de Thomas Humphrey Marshall é que se a gente avançar muito nessa igualdade,
provavelmente a gente acabará interferindo no sistema de mercado e, portanto, prejudicando esse desenvolvimento econômico. Bom, com isso nós concluímos a análise desse extenso artigo. Eu agradeço a todos pela atenção e bons estudos.